Seja muito bem-vindo a essa série de aulas de aquecimento para a nossa Jornada da Autossuficiência. A Jornada da Autossuficiência é um evento online gratuito onde eu vou ensinar o caminho, passo a passo, para você aprender a produzir hortaliças orgânicas em quantidade suficiente para abastecer toda a sua necessidade de consumo o ano inteiro, e assim você não vai mais precisar comprar suas hortaliças. Você vai poder comer, consumir tudo aquilo que você mesmo produz. E para participar da jornada precisa se inscrever. É muito fácil. É só você procurar o link que está lá na bio do Instagram. Mas se você estiver me vendo pelo Facebook, eu vou deixar aqui em cima na legenda do vídeo. Ou se você estiver aí no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? É só clicar nesse link, vai abrir uma página, coloca o seu e-mail, seu nome, coloca lá, clica em concordo, receber as notificações, enviar, né, se inscrever. E aí você já vai receber um e-mail de confirmação e através desses e-mails eu vou me comunicar com você para te mandar o link das aulas e todas as informações necessárias, tá bom? Então não perca tempo, já tem muita gente inscrita, as vagas são limitadas, então aproveita, não fica fora desse evento. Então quanto tempo que você tem que se disponibilizar para manter sua horta bonita, arrumada e produtiva, tá? Claro que isso vai depender do tamanho da horta, mas eu quero que vocês tenham uma noção. Então, para basear vocês, eu vou falar dessa horta aqui de 40 metros quadrados da minha casa. Nessa horta, o ideal é que você dedique 4 horas por semana. Elas podem ser trabalhadas num período ou um pouquinho por dia, tá? Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar num período. Então, eu pego um sábado de manhã, um domingo de manhã, vou lá e já faço tudo que tem que fazer. Mas dá para ir fazendo aos poucos também, porque são várias tarefas que você precisa fazer, então dá para ir dividindo ao longo dos dias. Então você pode escolher usar esse tempo da melhor maneira, que encaixe na sua rotina, né, com a sua realidade. Então, por exemplo, se às vezes a horta fica num local distante, então você já reserva um período que você vai lá, já aproveita o tempo, já aproveita o frete e já faz tudo, né? Ou então, durante a semana você trabalha, sai cedinho, volta só à noite. Então você tem que fazer como eu faço aqui, pega um período do seu final de semana, vai lá e já faz, já cuida. Mas se a horta fica na sua casa, você pode, né, tem essa chance de mexer um pouquinho por dia, então reserva aquela meia horinha do seu dia para cuidar da horta, cuidar das plantas, né? Então veja, em 4 horas para 40 metros quadrados, né? Tem gente que vai demorar mais, tem gente que vai demorar menos, né, que vai achar mais fácil. Então essa é uma média, tá? Na verdade, eu gasto 4 horas para cuidar de quase tudo aqui, uma área bem maior, porque eu tenho uma experiência aí na enxada, né? Agora, se a horta for, por exemplo, de 50, você pode pegar essa média. 50 metros quadrados, 5 horas. 60 metros quadrados, 6 horas. Então vai aumentando a área, vai aumentando o tamanho. Então essas são médias, tá? Essas médias, elas são baseadas em índices. Esses índices, existem índices que você calcula a necessidade de mão de obra para as culturas, por exemplo, as hortaliças. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um projeto, né, de implantação de alguma cultura, existem esses números. Então você pega qual que é a área, né, e calcula certinho quanto que vai precisar de mão de obra. Então quando a área é grande que você vai ter que contratar, você faz o cálculo. Eu vou precisar de 300 horas trabalhadas. Aí você vê lá quantas pessoas você tem que contratar, se pode ser por diária, se tem que ser mensal, né? Porque às vezes o trabalho é recorrente, então tem que ser mensal. Mas às vezes é só na época da colheita, então você vai contratar mais aqui na diária, ou só no plantio, mais aqui na diária. Então, gente, a agronomia é uma engenharia, a gente faz essas contas todas aí. E existem métodos, né, para você fazer essas contas de maneira bem simplificada também, tá? E quais são essas tarefas, né? O que a gente precisa fazer? Basicamente é implantação, adubação, plantio, limpeza, controle de pragas e doenças e colheita, né? Basicamente são essas tarefas aí. O que mais demanda força, o que é mais pesado é o começo, que é a implantação. Então na fase de implantação você vai ter que levantar canteiro, vai ter que cavar, revolver solo, essa é a parte pesada. Então você precisa fazer direito para não ter que repetir, né? Então se a área for como a minha aqui, que é pequena, o serviço é manual, então é na enxada mesmo. Agora, se você tiver alguma restrição aí física, de não pode fazer serviço pesado, essas coisas assim, então é hora de você contratar alguém para te ajudar nessa fase, principalmente, que é a mais pesada. Então, e se você não tiver nenhuma restrição, é hora de começar mesmo, arregaçar a manga e mandar ver. Agora, se você for montar uma horta maior, né?
Aí você vai usar uma máquina para te ajudar e para isso você tem o trator que pode revolver o solo com o arado, com uma grade, que são implementos, né, que você utiliza. Depois você pode usar o encanteirador para montar aquele canteiro que você vê aí bem bonito, né? Então você pode, também tem os mini tratores para áreas menores, conhecidos também como tobata, tratorito. Então, mas fazem o mesmo serviço. Então pode ser o trator grande ou o trator pequeno, né? Tudo faz o mesmo serviço, o que vai depender é o tamanho da área. Então, você tem que saber se vale a pena você alugar um trator ou se vale a pena você comprar um trator, uma máquina. E para isso também existe cálculo, tá? Isso daí chama custo de máquina. Tem um cálculo que você faz, se vale a pena você comprar, se vale a pena você alugar ou se vai ter que ser manual mesmo assim, igual o meu aqui na mão, tá? Então você não gasta o dinheiro, você não coloca aquele montante de dinheiro. Vamos supor que você vai comprar um trator aí usado, tá? 50 mil, 60 mil. Ah, vou comprar um mini trator, né? Um tratorito. É 5, é 10. Então, é o dinheirão que você tem que colocar ali, né? Investir. Então, será que vale a pena você investir mesmo naquela máquina? Existe também cálculo para você saber se aquele custo é viável para as horas demandadas aí na sua propriedade ou não, tá? Aí depois que você implantou a horta, né? Que passou a parte mais pesada, é hora de começar as tarefas recorrentes. Então, você sempre vai ter que fazer as adubações, plantio de muda, semente. Isso daí, o plantio e as adubações de plantio, todo mês você vai ter que fazer, uma vez por mês, tá? Então, é uma coisa recorrente. Outra tarefa é o controle de pragas e doenças. Então, toda semana você precisa monitorar, ver se está tendo ataque, se esses ataques estão causando dano econômico, você tem que começar a entrar com algum tipo de controle, né? Então, esse monitoramento de pragas e doenças também precisa ser semanal. Então, por isso que, pelo menos uma vez por semana, você tem que estar lá. A colheita também. A colheita ela pode ser feita diariamente ou semanal. Aqui em casa depende, tá? Às vezes a gente faz semanal. Então, a gente já vem, já colhe tudo, já lava, deixa tudo guardadinho e pronto para ir consumindo durante a semana, que assim agiliza, né? Você não tem que ficar lavando alface todo dia ali. Então, já deixa tudo pronto. Mas quando a gente não consegue se organizar assim, né? Então aí a colheita vai fazendo todo dia. Então, vamos lá, vai estar fazendo almoço? Pega lá já alface, já lava, já pega as coisas, já vai fazendo, já pega o refogado do dia ali. Então, pegou daqui, já vai para a panela, né? E o bom disso é que não ocupa espaço na geladeira. Então, a geladeira, o armazenamento é feito aqui, é na horta mesmo. A geladeira fica com espaço disponível, tá? Só repolho, couve-flor, que às vezes eu colho e deixo na geladeira ali, porque dura bastante tempo, né? Eu não posso deixar no campo aqui, senão começa a estragar, tá? E outra tarefa também que algumas plantas demandam, né, como tomate, pepino, ervilha, precisa fazer um negócio que chama tutoramento. O que é isso? É você erguer essas plantas do chão, que elas vão ficando rasteiras. Então você tem que tirar ela do chão, ir amarrando, fazer uma estrutura. Também, uma vez por semana, você fazendo isso já está de bom tamanho. E poda também. Algumas plantas, de pimentão, berinjela, tomate, precisa fazer poda. Então, uma vez por semana você vai lá, você vai fazer as podas necessárias. Raleio. Raleio é outra tarefa também. Então, por exemplo, você faz lá uma semeadura, né? Colocou a semente de algumas hortaliças ali. Depois que ela começa a crescer, você tem que fazer o raleio, que é a retirada de algumas para deixar ela no espaçamento adequado, para não ter competição, né? Então é uma tarefa que você vai fazer, mas é uma vez naquele ciclo da cultura, né? E a limpeza também toma tempo. A limpeza também você pode fazer semanal, você tem que fazer a limpeza das plantas, tirar folha velha, fruto podre, você tem que também limpar o canteiro, arrancar as daninhas, né? E as entrelinhas, né? Então entre as linhas de cultivo ou entre os canteiros, né? Também tem... você tem que manter ali, não limpo, mas você tem que manter o mato baixo, né? Então você tem que fazer a limpeza, tá? Então veja, quando eu elenco todas essas tarefas, a frequência e o porquê que você deve fazer isso, na sua cabeça, né, pelo menos na minha, né, já não fica tudo mais claro, já não parece tudo mais lógico e algo simples? Então veja só, esses dias, né, alguém escreveu assim num comentário aqui na rede social, né? Se fosse tão fácil assim. Qual que é a diferença entre um negócio que é fácil e um negócio que é difícil? É o tanto que você sabe daquilo, né? Então, por exemplo, para mim, lidar com a horta é relativamente fácil, hoje em dia, né?
Mas estar aqui, por exemplo, na internet, montando esse evento, montando um curso online, aprender a mexer nas redes sociais, para mim isso é muito difícil. Então, eu nunca fui fã dessas coisas, dessas tecnologias, então para mim é difícil, né? Quando uma criança ela ainda não sabe andar, o que a gente faz? A gente vai lá e fica segurando a mãozinha dela, né? Para ela não cair, para ela não machucar. Então, quando eu estou aqui ensinando vocês, mostrando o caminho, é justamente isso que eu estou tentando fazer com vocês, pegando a mãozinha para deixar o caminho mais seguro, mais fácil, porque vocês ainda não sabem. Quando souber, isso daqui é fácil. Depois que a gente aprende algo, é natural a gente ir aprimorando, deixando aquelas tarefas cada vez mais fáceis, né? Principalmente, né? Hoje em dia, que a gente tem muita coisa para ajudar e para facilitar. Eu não sei se você reparou, mas por enquanto eu não falei que você tem que estar na sua horta para molhar todos os dias, falei? Eu lembro que quando eu era pequena, que eu ia para o sítio da minha avó, né? E ela tinha a horta dela era o xodózinho dela, não podia ficar zoando ali. Então, à tarde, fim de tarde, o que a gente fazia? Tinha que prender o bezerro, porque tirava leite no dia seguinte, e tinha que molhar a horta da avó, era a função, né? E hoje em dia não, hoje em dia existem sistemas de irrigação que liga e desliga sozinho. Então são ferramentas, né, equipamentos que estão disponíveis para você, é fácil de instalar, é fácil de você comprar, na internet aí tá cheio de coisa, então facilita bastante. E outra coisa que facilita bastante, que é onde vocês batem cabeça, é no controle de pragas e doenças. Hoje em dia existe um sistema que chama Manejo Integrado de Pragas e Doenças. Então você vai chegar na horta com uma tabelinha, com um papelzinho, e você vai olhar a planta, você já vai saber o que você precisa procurar naquela planta, se a quantidade daquela praga ou daquela doença já é significativa para você poder fazer o controle. Então aquilo te dá o quê? Te dá noção para você decidir o que você tem que fazer. Né? Então você não vai ficar perdido lá na sua horta, porque quando a gente fica perdido no rolê, é aí que você fica achando que aquilo é muito difícil, mas quando você tem um rumo, é muito mais fácil. Mesma coisa é o escalonamento de plantio, então é uma coisa que é complicado para você organizar essa diversidade, né? Esse tanto de variedade que você tem que plantar para se autoabastecer. Então, se você tem uma coisa que te ajude, né, uma ferramenta que te ajude, então você vai lá, você sabe o quanto que você quer colher, você já sabe o quanto que você quer plantar e qual que é a frequência, você tem sua tabelinha lá. Então, ó, todo mês eu tenho que plantar isso, a cada 2 meses eu tenho que plantar aquilo, a cada 3 meses eu tenho que plantar aquilo. Então, você não vai ficar perdido, você já vai saber tudo o que você precisa, né? E assim, a gente vai deixando as coisas mais práticas, mais fáceis. Então são atalhos e muito bom, principalmente para aquele que não sabe fazer. E tem outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, na parte de limpeza, né? Então, limpar canteiro, ele pode ser uma tarefa que demanda muito tempo ou que demanda pouco tempo. Isso vai depender do seu canteiro. Então, quando eu falo assim, o bom mesmo é deixar o canteiro com uma camada de cobertura morta bem espessa, de 2, 3 dedos, né? Por quê? Quanto mais espessa for essa camada de cobertura morta, que é aquela palhada que vai secando ali em cima, mais difícil, por exemplo, da planta daninha emergir e você ter que arrancar ela. Então, quando você cobre, que você sombreia, né, essa planta daninha, ela não vai conseguir germinar e nem crescer com tanta facilidade. Então, isso daí aumenta a praticidade, porque você não vai ter tanta planta daninha como se o seu solo estivesse limpo. Na hora que o seu solo está limpo, aí ela vai ter acesso total à luz e ela vai ter espaço, condição favorável para crescer. Então, você tem que diminuir. Outra coisa, a horta, gente, ela não precisa ser na terra. Você tá vendo que a minha horta aqui, ó, tem grama, ó, tem grama aqui, ó. Tá vendo que é tudo de grama? Ali minha composteira, ó. Então, por que a grama é mais fácil? Porque se fosse na terra batida, eu ia ter que fazer o quê? Capinar. Agora, aqui como é grama, eu faço o quê? Ai, minhas caixas d'água aqui. A grama eu passo uma máquina. Então, eu já tenho uma máquina que é elétrica, que ela vai cortando, né? Porque tem mais grama aqui nas casas. E aí ela vai cortando e ainda ela já vai armazenando numa bolsa. Então eu corto, é uma passada só. Então entre linha, ao invés de eu ficar carpindo tudo na enxada, eu só passo ela, volto e acabou. E ainda pego essa poda da grama para jogar no canteiro. Então são coisas que deixam tudo muito mais prático. É só você
pensar um pouco. E às vezes aquela horta que a gente está acostumada, com aquele padrão que a gente viu, padrão que a avó fazia, padrão que o pai fazia. Então, às vezes a gente mudar um pouquinho também pode facilitar a nossa vida. Tá? Então tem muitas ferramentas que ajudam mesmo. E outra coisa também que eu sempre recomendo é que às vezes a pessoa ela quer começar já grande, né? Então eu peço sempre para ir devagar. Então mesmo que você tenha uma área grande disponível, que você queira já fazer para alimentação e para comércio, já fazer bastante coisa, começa montando uma horta para atender a sua necessidade. Vai pegando prática naquilo. Então depois que você aprender realmente quais são as tarefas, aprender a fazer, aí sim você vai estar apto para poder fazer o quê? Ensinar aquela pessoa, porque vai te ajudar. Porque numa horta grande você vai ter que ter alguém contratado. Então você vai ter que ensinar essa pessoa a fazer do seu jeito, né? Então você vai pegar e vai estar apto a treinar aquela pessoa. Então comece pequeno e depois você vai aumentando. Porque se você começar grande já, a chance de não ter sucesso é maior. Então, passinho por passinho, né? Então, gente, agora que vocês já têm a noção de tempo, de trabalho, de tarefa, né? Eu quero que vocês me digam aí se vocês topariam, né? Fazer uma tarefa dessa, um serviço desse, montar uma horta, gastar um tempo, que nosso tempo é muito precioso, né? Você gastaria esse tempo cuidando da sua horta, né? Para ter uma alimentação saudável, para ter uma economia. Para você isso seria um trabalho ou seria um hobby, seria um prazer, né? Eu mesma, nos dias que tô assim, mais assim, estressada, nervosa, eu falo, hoje quer saber? Hoje eu vou fazer o que eu mais gosto, eu vou lá na horta, fico aqui na horta trabalhando, final de semana, aí depois já tomo aquela cervejinha para relaxar, sabe? Uma delícia, eu amo. Então, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. O ideal, né, é a gente arrumar tarefas e funções que a gente tenha prazer também, senão não tem muito sentido, né? Porque obrigação, a nossa vida já está cheia e ninguém é obrigado a nada, né? Então, se isso for um prazer, é muito melhor mesmo. Então, gente, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, tenha dado uma noção e até a próxima. Tchau, tchau!